Olá, bem-vindo ao Catálogo Acadêmico, o programa que mostra a você os cursos de graduação e pós-graduação do campus da USP de Bauru. No programa de hoje, você confere a reabilitação oral, uma área de concentração do programa de Ciências Odontológicas da FOB. A reabilitação oral é uma especialidade da odontologia que visa restabelecer função, saúde e estética do paciente. Para isso, envolve um planejamento complexo e um trabalho multidisciplinar. Na Faculdade de Odontologia de Bauru, a pós-graduação oferece mestrado e doutorado na área. O curso faz parte do Programa de Ciências Odontológicas Aplicadas. E para falar mais sobre o curso, estou aqui com o professor Paulo César Rodrigues Conte, que é o coordenador da reabilitação oral do Programa de Ciências Odontológicas Aplicadas da FOB. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. E antes de falar sobre o curso, queria saber um pouco sobre a formação do senhor. Eu me graduei em odontologia aqui na FOB em 1986. Terminei meu doutorado em 93 aqui em reabilitação oral e depois eu fiz um pós-doutorado na minha linha de pesquisa nos Estados Unidos, em 94, 95. Entendi. Sempre na reabilitação oral, professor? Sempre na reabilitação oral. Entendi. O senhor tem uma ampla conhecimento da área. O que é reabilitação oral, professor? Reabilitação oral é a área da odontologia, né, como o próprio nome diz, que se preocupa com o tratamento de processos orais em pacientes que perderam elementos dentários ou por trauma, ou por cárie, ou por doenças da gengiva, não é? Ou por desgaste. Então a reabilitação oral ela tem por objetivo básico restaurar a função e a estética dos pacientes por meio de vários tipos de tratamento, né? As próteses fixas em porcelana, prótese total, prótese removível, implantes ósseo-integrados, assim por diante. Professor, quando a gente fala em reabilitação, a gente pensa muito uma questão interdisciplinar. Tem bastante isso relacionado com outras especialidades? Sem dúvida. A reabilitação oral talvez seja o momento final do processo, né? Então, para que o paciente ele consiga se reabilitar, ele precisa muitas vezes do apoio, por exemplo, do tratamento endodôntico, né, de canal da endodontia, do tratamento periodontal, que são as cirurgias gengivais, aumento de coroa, a própria inserção de implantes da cirurgia e assim por diante. Então tem todo um contexto de multidisciplinaridade dentro da reabilitação oral. Como que é o planejamento para essa reabilitação? É um planejamento complexo? Assim, tem que ser pensado passo a passo isso, professor? As reabilitações elas podem ser de diferentes graus de complexidade, não é? Então nós poderíamos considerar uma reabilitação oral, por exemplo, uma coroa unitária, que é um planejamento mais simples, né? Mas os casos mais complexos que envolvem todo o processo de oclusão, de estética, realmente eles precisam de um planejamento mais adequado, mais elaborado, com estudos prévios de enceramento, né, que nós chamamos testes com coroas provisórias, para que a gente consiga devolver a estética, o sorriso e a função mastigatória para o paciente. O senhor falou estética e função. Como isso impacta na saúde do paciente, professor? Sem dúvida, né? A boca, o nosso sistema mastigatório, a gente tem uma série de funções associadas a isso. E especificamente, no caso da estética, né, cada vez mais a gente consegue perceber uma preocupação grande das pessoas com o fator estético. E devido a isso tem surgido uma série de porcelanas novas, de materiais odontológicos que sejam mais resistentes para que resistam à função e também mais estéticos, com um custo teoricamente menor, né? Essa busca pela estética acaba influenciando na saúde? A pessoa vem pensando na estética, mas tem um ganho para a saúde também, professor? Acho que a autoestima é uma coisa importante, não é? Todo paciente que ele nos procura aqui, ele vem buscar a função, mas também tem uma preocupação grande com a estética. É comum nós vermos indivíduos, por exemplo, que chegam aqui todo mutilado, né? E conforme vão passando as fases do tratamento, a gente vai obtendo uma estética mais adequada e nós conseguimos enxergar uma mudança comportamental, inclusive, no paciente, né? O paciente já vem mais arrumado, já se preocupa mais com o bem-estar. Então, não só a função mastigatória, né, que tem um impacto grande na saúde, mas também a estética, como você citou, tem essa capacidade de alterar o humor das pessoas, o que tem um impacto positivo na saúde geral. Professor, eu sei que varia de caso a caso, mas quanto pode durar, uma média, assim, um tratamento de reabilitação oral? Depende muito da complexidade, como eu falei, né? Mas às vezes o que a gente tem são procedimentos que necessitam de um tempo
para serem realizados, né? Por exemplo, alguns procedimentos de cirurgias periodontais que demora para a cicatrização dos tecidos, para que depois a gente possa dar sequência na reabilitação. Os implantes também, dependendo de necessidade prévia de enxertos e de um tempo de osso-integração desses implantes no osso. Então, às vezes a gente tem casos que demora 2, 3 anos, né? Às vezes a gente usa a ortodontia, na movimentação prévia à reabilitação, que também toma um tempo. Então é bastante variado, mas os casos mais extensos, eles demoram 1, 2 anos para serem finalizados. O senhor disse agora da ortodontia, a gente já tinha falado dessa interdisciplinaridade. Como que funciona aqui no curso mesmo? Como que funciona assim? Os professores de outras especialidades, eles lecionam? Como que funciona essa divisão no curso mesmo de reabilitação oral aqui da FOB? Nós temos uma clínica já bastante tradicional aqui, uma clínica de reabilitação oral, né? E quando o paciente ele passa pela triagem, pelo nosso serviço de triagem e é selecionado, né, para ser tratado ali, normalmente quando é necessário essa integração com outras áreas, nós chamamos colegas de outras áreas e temos inclusive auxílio de pós-graduandos das outras áreas. Então há essa interação de pós-graduandos orientados por professores auxiliar os pacientes que são atendidos nessa clínica, não só da ortodontia, mas da dentística, da endodontia, da periodontia também. Entendi. Professor, o senhor falou desses pacientes que passam por triagem. Isso é um diferencial aqui da FOB, essa procura pelo serviço aqui, pro aluno mesmo, para o aluno ter esse conhecimento, saber lidar com esse paciente? Eu acho que um dos diferenciais dos nossos programas de pós-graduação da área de reabilitação oral e assim das outras, né, e que tradicionalmente caracteriza a FOB, a nossa faculdade, é exatamente esse treinamento clínico que a gente tem essa história de atrair pessoas para que sejam tratadas. Então isso proporciona ao aluno, o futuro professor, na verdade, um treinamento adequado para que ele possa também exercer essas atividades nas suas escolas de origem, que é o intuito pelo qual a gente ensina isso na pós-graduação. E não há dúvida também o aspecto assistencial, né, de extensão à comunidade, que também logicamente se mistura e se confunde com o aprendizado aqui dentro da faculdade. Professor, eu queria saber um pouco sobre o histórico do curso, mas nós vamos fazer um breve intervalo e depois a gente fala sobre isso. O catálogo acadêmico volta já. Diante do que o próprio nome do curso sugere, reabilitação oral, devolver o paciente à reabilitação para que ele possa sorrir e voltar a conviver tranquilamente no ambiente de trabalho, no ambiente social. O que eu espero realmente do curso, na verdade o que eu tô conseguindo ver dentro desse pouco tempo que acabou de começar o curso, mas é que a integração entre as disciplinas dentro da odontologia fica muito mais clara, né? Mediante você estar trabalhando com todas as áreas num só paciente, devolvendo para ele aquilo que ele realmente precisa, que é voltar a sorrir de uma maneira satisfatória. Estamos de volta com o catálogo acadêmico, hoje recebendo o professor Paulo Conte, que é o coordenador da área de reabilitação oral do Programa de Ciências Odontológicas da FOB. Professor, queria saber como que nasceu essa área de concentração aqui na faculdade. A história do programa inicialmente, né, de reabilitação oral é interessante porque a nossa área, o antigo programa, né, de reabilitação oral foi o pioneiro na pós-graduação aqui. Então ele surgiu em maio de 1970, né, que foi o primeiro programa de pós-graduação aqui da Faculdade de Odontologia nossa. E no mesmo ano daí depois surgiu o programa de estomatologia. Então desde 1970 esse programa tem essa diretriz, né, com essas linhas de pesquisa que nós estávamos falando, com essa finalidade, com essa missão. E a partir da reformulação dos nossos programas, que aconteceu cerca de 5 anos atrás, se tornou, como você disse, uma área de concentração de um programa maior, que é o Ciências Odontológicas Aplicadas. Mas desde o início nós tivemos figuras sempre de destaque dentro da nossa área de concentração e também a ligação forte com a periodontia.
que faz parte do nosso departamento de prótese e periodontia, né? Então, talvez essa ligação, esse link com a periodontia, com essa integração bastante interessante que foi e é ainda um diferencial da nossa área de concentração. Professor, começou como um programa único e depois virou uma área de concentração de um programa mais amplo. O que isso significa na prática, professor? Teoricamente, em termos de ensino e de pesquisa, ele continua tendo a sua autonomia, não é? Aqui dentro do nosso programa maior. A finalidade da integração e da reformulação, da fusão dos antigos programas em áreas de concentração, ele aconteceu devido à própria exigência dos órgãos federais, não é? Então, nós tínhamos algumas áreas que tinham poucos docentes, então essa fusão propicia para a gente, ou propiciou, nós sermos mais fortes em relação à publicação, em relação a como nós éramos vistos pelos órgãos federais. Mas na prática, em relação ao ensino, à linha de pesquisa, a gente continua na mesma evolução. Entendi. Professor, o senhor falou um pouco das linhas de pesquisa, mas eu queria saber quais as linhas de pesquisa que tem hoje nessa área de concentração? Então, nós temos diversos focos, né? Como a reabilitação oral, a gente já comentou que é uma área muito ampla. Então, dentro da nossa área, nós temos umas linhas de pesquisa bem definidas, como, por exemplo, a aplicação clínica dos materiais odontológicos dentro da reabilitação. Então, nós temos colegas na nossa área que pesquisam novos materiais cerâmicos, a adesão desses materiais cerâmicos a cimentos resinosos, né, com o objetivo da gente poder oferecer tratamentos mais estéticos, né, e mais resistentes aos pacientes. Também dentro da reabilitação oral, a gente tem a linha de pesquisa a qual eu participo, que são os processos de bruxismo, dores faciais, travamentos, o que a gente chama de disfunção temporomandibular e dor orofacial. E também uma série de trabalhos, por exemplo, com bases de prótese, desinfecção desses aparelhos removíveis e totais. E a linha de pesquisa específica da periodontia, que faz parte da nossa área de reabilitação oral, né? Então, a periodontia hoje pesquisa bastante sobre a influência das condições periodontais na saúde geral do indivíduo, técnicas cirúrgicas e implantes odontológicos também. Professor, a linha de pesquisa do senhor lida diretamente com a dor. Como que é, assim, amenizar ou resolver um problema de uma pessoa? É bastante gratificante isso? Realmente, a área de dor orofacial, né, é uma área que é uma especialidade odontológica há 10 anos, né? E atualmente a gente tem uma evolução muito grande no como se enxerga o paciente de dor. Então, realmente é bastante importante a gente, como a FOB é um centro que atrai esses pacientes de dor também, fazer o diagnóstico correto, né? Muitas vezes os pacientes ficam perambulando por aí sem um diagnóstico definido, porque é bastante confusa essa área com a gente trabalha, né? Então é muito realmente gratificante alívio da dor, que alívio da dor na verdade faz parte do nosso juramento como cirurgião dentista, né? Entendi. Professor, e em relação a bolsas dos alunos, eles têm bolsas, eles têm possibilidade de ter alguma bolsa? Sim, eu acho que atualmente a FOB tem eu poderia dizer, nós somos privilegiados pela quantidade de bolsas. Então, apesar de não haver essa garantia, não é? Quando o paciente, o aluno, ele ingressa na nossa pós-graduação. Mas existem diversas fontes e formas do aluno obter bolsa, né? Nós temos bolsas de demanda social da CAPES, a qual nós temos uma série bastante grande de bolsas, tanto de mestrado e doutorado. Nós temos bolsas do CNPq, e bolsas FAPESP, que é o órgão estadual de fomento, né? Sendo que essas bolsas FAPESP, elas são solicitadas diretamente pelo orientador, pelo aluno e orientador. Então, a qualidade dos projetos nossos aqui faz com que nós tenhamos um fluxo bastante interessante, um aporte bastante grande de bolsas FAPESP. Então, praticamente, quando se obtém bolsa FAPESP, essa verba que é gerida pela pós-graduação da CAPES, ela pode ser distribuída aos outros alunos. Então, dentre aqueles elegíveis para terem bolsa, né, porque a gente tem alguns alunos, por exemplo, que têm outras atividades e não são elegíveis para bolsas desses órgãos. Talvez pouquíssimos alunos hoje não têm nenhum tipo de suporte financeiro durante o curso.
Não seria arrogância nenhuma dizer que o nome da FOB conta muito nisso, o nome FOB/USP conta muito para isso, né, professor? Na obtenção de recursos, sem dúvida, nossos colegas aqui, nós temos diversos orientadores no nosso programa que obtêm, além das bolsas para os alunos, auxílios, né? Não só auxílios de pesquisa em órgãos de fomento nacionais, mas também internacionais. Então isso reflete em bastante suporte financeiro para os alunos e para as pesquisas. Professor, eu garanto que essas características estão atraindo muita gente. E eu queria saber como que o aluno faz para se inscrever, mas isso a gente vai ver no último bloco do programa. O catálogo acadêmico volta já. Porque o curso aqui na Universidade de São Paulo consegue unir tanto as atividades clínicas, quanto de pesquisa, quanto a parte de docência também. Então acho que é um curso bem completo. O catálogo acadêmico está de volta, hoje recebendo o professor Paulo César Rodrigues Conte, que é o coordenador da reabilitação oral do curso de Ciências Odontológicas Aplicadas da FOB. Professor, o senhor não é coordenador só dessa área, né? O senhor é presidente da comissão de pós-graduação também, correto? Isso. Atualmente eu exerço o cargo de presidente da nossa comissão de pós-graduação. Professor, assim como as outras áreas, qual é o maior desafio dessa área de reabilitação oral? Eu acho que dentro do contexto atual da nossa pós-graduação, depois da reformulação, e isso reflete em todas as áreas, né? O grande desafio talvez seja nós atrairmos estudantes, por exemplo, de outros países, nós nos realmente tornarmos mais eficazes em divulgação internacional, nós conseguimos formar egressos que sejam líderes, eu acho. Essa é toda a tendência da nossa pró-reitoria, que tem realmente insistido e trabalhado nesse sentido, né? Hoje a pós-graduação, independente da área, eu acho que não pode mais formar simplesmente um mestre que ficou no laboratório preso, né? Eu acho que o desafio pela própria evolução do conceito é que a gente possa formar um profissional que seja expert na sua área, mas que tenha uma visão global, que seja capaz de interagir com outras áreas, não só na odontologia, né, mas interagir com o desenvolvimento de novos produtos com a química ou em projetos em parceria com a medicina, com a engenharia, e acho que esse que é o perfil que a gente tenta introduzir hoje aqui na FOB. Esse é o grande desafio, não só formar um bom professor, um bom pesquisador, mas um líder que consiga gerar conhecimento, interagir com a sociedade, porque na verdade é isso que se espera, não é verdade? Quando a gente está lidando com a gestão de recursos humanos. Então, esse é o grande desafio, que a gente consiga fazer pessoas que raciocinem, que busquem inovação, que busquem desenvolvimento de produtos, de técnicas, mas que principalmente consiga interagir, divulgar e nuclear o conhecimento aqui obtido. Professor, o senhor falou de trazer gente de fora para cá. Há a possibilidade contrária também dos alunos daqui irem para fora? Eu acho que cada vez mais, não é? Hoje em dia nós temos diversas maneiras do aluno da faculdade, de todo o país, de buscar conhecimento fora. Existem desde de programas de bolsa sanduíche, nós chamamos, que é o estágio do doutorando no exterior, por meio da CAPES e o estágios de pós-doutorado do pessoal docente. Especialmente o governo federal lançou o programa Ciências Sem Fronteiras, não é? E também aumentou muito essa possibilidade de idas ao exterior. E lógico que a própria pró-reitoria estimula isso de uma maneira muito forte. Então eu acho que esse processo de internacionalização hoje é muito forte dentro da USP, né? Dentro do governo federal e dentro da USP também. Na área de reabilitação oral, é mestrado e doutorado? Sim, nós oferecemos os dois cursos, né, de mestrado e doutorado também. Qual é a duração média dos cursos aí, professor? Normalmente o mestrado, ele tem uma formação voltada para formar o docente, né?
Então, alguma coisa entre 2 anos, 2 anos e meio, gira em torno disso. E o doutorado, uma duração um pouco maior, 3 anos, 3 anos e meio, às vezes é um prazo bom para se fazer um curso de doutorado. Como que a galera pode se inscrever nesse, tanto no mestrado quanto no doutorado, professor? Nós temos o mestrado, normalmente a gente abre os editais, né, por meio de editais. E os editais para mestrado, normalmente eles são anuais, né, todo fevereiro a gente vê as áreas que estão precisando de docentes para criar um fluxo discente, né, o docente tem que ter seus orientados. E o doutorado, esse ano nós inauguramos uma nova etapa aqui nos nossos programas, que é em fluxo contínuo. Então, a pessoa que ela tem já o mestrado e quer fazer doutorado conosco aqui, ela pode entrar no nosso site e fazer a inscrição online pelo site da pós-graduação. E as datas daí, nós temos 4 entradas durante o ano para o doutorado. Isso é muito interessante porque esse fluxo contínuo ele visa ao fato que nós não percamos alunos de mestrado, porque se o aluno defende a tese agora, ele teria que esperar até o ano que vem para iniciar o doutorado. Então agora com fluxo contínuo, se ele for aprovado e for do desejo da área de concentração, ele já praticamente ingressa no doutorado direto. Qual o perfil que o aluno tem que ter para se dar bem nessa área de concentração em reabilitação oral, professor? Eu acho que não só na reabilitação oral, né? Eu sempre costumo dizer que a faculdade, aqui a gente oferece todas as condições, né? De pessoal qualificado para instruir os orientadores, né? Esse binômio, nós temos orientadores extremamente capacitados para isso, a gente tem instalações, nós temos equipamentos, aparelhos. Eu acho que o perfil tem que ser o perfil do comprometimento. A pessoa que vem fazer a pós-graduação, ela sabe que ela vai encontrar aqui condições de trabalho aqui, de ir para o exterior, de publicar, de apresentar trabalhos em eventos no Brasil e no exterior. Eu acho que para se dar bem, eu acho que é ter vontade de trabalhar e ser comprometido, né? Buscar e pensar e não simplesmente obter um título de mestre ou fazer uma tese que ninguém vai ler pelo título. Eu acho que sempre o estímulo que a gente faz é que que o aluno esteja aqui com esse objetivo de contribuir, de se firmar dentro da sua linha de pesquisa e realmente contribuir, devolver para a sociedade o que ele aprende aqui. Professor, para quem se interessou, alguém que tem dúvida ainda, faça um convite para vir conhecer aqui os cursos. Em meu nome, eu acho que em nome de toda a nossa comunidade aqui, aqueles que tiverem interesse em conhecer a área de concentração de reabilitação oral, os programas de pós-graduação, nós somos totalmente abertos a todo e qualquer tipo de sugestão e de visita que vocês quiserem fazer aqui na FOB, só nos procurar aqui na sessão de pós-graduação. Professor, queria agradecer novamente por ter aceito o nosso convite, espero que tenha esclarecido a dúvida da galera aí que está indecisa aí no que fazer depois que se forma, e o catálogo acadêmico termina aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Eu acredito que hoje o mercado de trabalho em todas as áreas, não só na odontologia, estando bastante competitivo, eu acredito que quanto mais tempo a gente passar estudando, se aperfeiçoando, aprendendo novas técnicas, a gente vai conseguirá estar numa melhor posição quando a gente estiver no mercado de trabalho atendendo os pacientes.